Café com Pipoca. Oferecimento. Café América, o melhor do café. E CW15 Coworking. No Café com Pipoca dessa semana, Toshio Ito entrevista Getúlio Bernaschi. Ele é engenheiro, escritor e também especialista em PNL há mais de 30 anos. Ele dá dicas importantes para superarmos as aflições causadas pela pandemia. É com você, Toshio. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você aí, de cada canto do Brasil, a empreender mais e melhor. E para isso eu sempre trago pessoas inspiradoras e dessa vez eu trago um amigo que ele é especialista na mente. Como que você pode transformar a sua mente no seu aliado no momento difícil? Getúlio Bernaschi, especialista em PNL. Muito obrigado pela sua presença. Não, eu que agradeço, Toshio. É um prazer estar aqui com vocês, aí poder compartilhar um pouco de tudo que eu já passei aí e aprendi. Já são quantos anos vivenciando a PNL, Getúlio? São quantas décadas? Olha, eu te digo uma coisa, desde 1994, Toshio, que eu comecei a fazer o primeiro curso. Então, já são quantos anos aí, né? Uns 30 e vários aí. 30 Quase no anos, começo, quando se falava de PNL. Mas, Getúlio, se fala muito, né, de PNL, mas o que é, afinal de contas, PNL? O que é a programação neurolinguística? Bom, Toshio, é o seguinte, a programação neurolinguística, ela nasceu com o Richard Bandler e John Grinder na Califórnia, em 1975. E o que ela visava? Ela visava pegar pessoas que tinham resultados muito bons, que isso é uma coisa que eu quero colocar, que as empresas hoje estão fazendo isso com seus CEOs mais efetivos e estão guardando esse tipo de coisa como algo assim que até vale dinheiro, os caras guardam como segredo de Estado. Tá? Então, a ideia era modelar a excelência, tá? Assim que nasceu a neurolinguística. Né? E daí foi se aprofundando e o que eles chegaram é um modelo de como a gente cria a realidade na nossa mente, de como é que tu pensa e como é que de uma maneira subjetiva, tá? Não é a neurociência que procura lá dentro do teu cérebro. Isso aí procura da maneira subjetiva como tu pensa, né? E de como, através da linguagem, tu pode mudar essa maneira que tu cria tua realidade, o teu pensamento para atingir resultados, né? Que era o início da coisa, para tu modelar resultados de excelência, né? Esse foi o princípio básico da PNL. Então, ele é basicamente isso. Um estudo de como a gente pensa e de como, através da linguagem, a gente pode modificar isso para obter melhores resultados e para resolver alguns probleminhas, eventualmente, que a gente tem. Né? E nesse momento difícil que a gente vive, né, onde as pessoas se veem, às vezes, desoladas com perdas familiares, às vezes com a perda do emprego ou com a perda do próprio negócio, onde ela tem que juntar força de algum lugar para conseguir se posicionar novamente frente a essas mudanças, né, que a Covid trouxe. Como que a PNL pode ajudar essa pessoa? Bom, em muitas coisas, porque eu quero te falar um pouco da minha experiência pessoal, tá? Eu sou empresário hoje, já fui executivo e já tive... Olha, eu sou empresário desde essa época, tá? De 1990 e poucos, aí minha empresa, acho que a primeira empresa que eu fiz é de antes disso, tá? De 80 e alguma coisa. E assim, ó, eu passei por momentos difíceis também, já passei por crises, talvez não como essas, tá? Mas passei por muitas crises pessoais, porque a crise ela é dimensionada muito dentro da tua realidade, tá? A primeira dica que eu dou é o seguinte: não comprem a crise dos outros. Se preocupem com a sua, que já é uma grande coisa, né? Se tu começar a comprar a crise do mundo, se tu começar a comprar a crise que tem, sabe? Então, assim, faz uma ONG e vai ajudar quem tu quer ajudar. Mas, em princípio, se preocupe consigo mesmo, com o seu problema. Pode ser um pouco de egoísmo. Olha, nesse momento aqui, eu acho que a gente tem que pensar assim. Então, essa é a primeira dica, tá? Não comprem a crise dos outros. Ah, o Brasil está ruim, eu não sei, mas pô, meu negócio está indo bem, aqui em casa não tem ninguém doente, assim, eu tenho... Enfim, se preocupem com a sua própria crise, essa é a primeira dica, né? A segunda dica é assim, ó, que uma das coisas mais valorizadas hoje em dia para um líder ou para uma pessoa que empreende é a sua capacidade de, que os ingleses, americanos chamam de self-awareness, que é o autoconhecimento. Se tu traduzir assim, não é bem isso, tá? Mas seria autoconhecimento. Então, a PNL é uma ferramenta muito boa, e isso eu posso te dizer por experiência própria, para tu conseguir começar a tomar o controle das tuas emoções, para tu não te deixar bater demais numa situação como essa, para tu conseguir ressignificar de uma maneira mais fácil, que é uma expressão que está muito em moda, e que nasceu com a PNL. A PNL tem técnica de ressignificação. Não é só ressignificar porque, sabe,
tu tem técnicas para ressignificar as coisas, né? Então, ressignificar as coisas, pensar de maneira diferente, olhar para as coisas de uma maneira diferente, pensar naquilo. Então, assim, ó, a PNL ajuda em muitos aspectos na nossa, no nosso interior, no nosso pensamento, a maneira como a gente pode gerenciar essa crise. Que, nesse momento, é a única coisa que a gente pode fazer, tá? Porque a crise está lá fora e a gente não pode fazer muita coisa, não. Exatamente, né? A gente sempre costuma dizer, mesmo nos negócios, de modo geral, né? Existe aquilo que são as coisas que estão fora do nosso alcance, a gente não consegue mudar uma legislação, não é tão fácil mudar uma legislação, um sistema tributário, mas a gente tem, então, os recursos à nossa volta, que é onde a gente tem que trabalhar, né? Só que, às vezes, sozinho a pessoa também não consegue, não tem força, ou como a pessoa consegue para poder utilizar de todas essas ferramentas, né, para ela se blindar, para ela se fortalecer, quais os meios que ela pode estar fazendo, se utilizando? É claro, existe uma forma que é procurada também por você, né, Getúlio, e participar dos seus treinamentos, não é? Que aí depois você fala também sobre como que é esse treinamento, como a pessoa pode adquirir esse conhecimento, e também de outras maneiras. Você tem dicas que a pessoa possa beber um pouco dessa fonte? Tem muito a ver com a linguagem que ela começa a usar, tá? Eu acho que a primeira dica é começar a utilizar uma linguagem um pouco diferente. Ainda há pouco, né, eu acho que a gente estava pensando sobre essa questão que eu te coloquei antes da nós iniciar o nosso papo, a diferença, por exemplo, entre ter esperança e ter fé, né? Essa, eu acho que é uma das primeiras coisas que as pessoas podem começar a mudar. Mudar da esperança, que é aquela coisa assim, eu estou esperando, eu tenho esperança que aquilo mude. Mas quando tu tem esperança, o nosso cérebro cria vários cenários. E, normalmente, a esperança está embutida num cenário ruim. Se tu tem esperança de alguma coisa, o pressuposto que está por trás disso é que tem algo muito ruim que tu tem esperança que passe e tu acha que vai passar, né? Então, não é uma certeza, né? Então, a fé, ou seja, a tua crença em que aquilo vai passar e que tu vai ter condições de sair do outro lado melhor, é o que dá força para as pessoas nessa hora. E não precisa ser fé religiosa, pode ser fé em ti mesmo, pode ser fé no universo, as pessoas que acreditam de uma maneira mais uniforme nessa questão do todo, né? São vários tipos de fé, mas o importante nesse sentido é ter fé. E tem uma história muito interessante de um soldado que sobreviveu à guerra do Vietnã, se não me engano, da Coreia, que ele dizia o seguinte, que as pessoas que tinham esperança, elas eram as que morriam primeiro. Porque elas geravam expectativas. Tu gera expectativas. Nós estamos passando por um período muito difícil. Por quê? Porque nós tivemos um pico, foram geradas expectativas que iam melhorar, e em vez de melhorar, piorou. Então, é que nem tu ir ver um filme que te disseram que é muito bom e tu achar que não é tão bom. Sim. Porque o nosso cérebro também, essa é outra coisa importante para vocês pensarem, cria expectativas. E a diferença entre expectativa e realidade é que faz tu te sentir mal. Esse padrão é um padrão cibernético, até que eu gosto de falar até nos meus cursos. Aliás, existem muitos memes sobre isso, né? Expectativa e realidade, é inundado de memes. Exatamente. E é isso mesmo, o nosso cérebro é cibernético. Quando ele tem uma diferença entre expectativa e realidade, ele começa a querer agir, fazer alguma coisa, te tornar preocupado, te fazer ficar mal. Para quê? Para que tu haja. Mas, assim, quando a gente está tratando com coisas que não estão ao nosso alcance, não podem, sabe, ser mudadas por nós diretamente, daí vira só preocupação, estresse, enfim, né, depressão, esse tipo de coisa. O segundo conselho que eu dou, tá? Então, primeiro, mudar para a fé, porque a fé era o que esse soldado tinha, e foi o único que sobreviveu. Porque não achava que no Natal ia soltar ele, ou na Páscoa ia soltar ele, e que todo mundo achava. Esses aí, quando chegavam na Páscoa, não soltavam, eles afundavam, né? Então, esse cara, ele tinha fé, a certeza que ele ia sair de lá e ia sair melhor, né? Então, é a primeira. A segunda é o seguinte, crie um momento feliz por dia na sua casa. Se você está muito preocupado, procure criar momentos felizes. A felicidade pura não existe, existem momentos. Então, assim, eu, quando começou essa crise, eu começava a fazer um churrasco dentro de casa, a fazer uma coisa diferente, sabe? Diferente para cada pessoa diferente. Mas eu fazia um churrasco, ou fazia uma janta especial, um momento onde tu te sentisse feliz, onde tu pudesse sentir que tu ainda está vivo e poder juntar forças para continuar na tua fé.
Então, essas são duas coisas bem simples, tá? Faça uma coisa feliz por dia, né? Crie um momento de felicidade. Eu acho que essa é a expressão, né? E a segunda, tu tem que ter mais fé, porque, assim, ó, a crise vai passar. Ela vai passar. E as pessoas que sobreviverem mentalmente, elas vão ter condições de viver bem melhor depois, como né, deve ser. Porque é bem notório, né, Getúlio, o quanto existe sempre, não só na vida de uma pessoa, mas mesmo nas sociedades, na história da civilização, né, sempre após momentos de grande dor, costuma-se haver, quando se é bem gerenciado a dor, ele costuma haver uma expansão muito grande, né? Isso, eu costumo, no meu livro mesmo, eu falo um pouco sobre a questão do Japão, né? Que passa pela Segunda Guerra, cometeu erros que ocasionaram aquilo e houve né, uma terra arrasada. Mas o que depois teve de desenvolvimento, né, foi espetacular. Isso também aconteceu em vários momentos da história, em vários locais. Então, isso, e também na vida pessoal também é assim, né, Getúlio? Então, acho que claro. O que você fala é sobre como a gente consegue ter a fé para passar, né, para aguentar esse período, para sair na crença também de que quando tudo isso passar, a possibilidade de expansão de negócios, de pessoa, de conhecimento, é tudo muito maior, né? E pode até fazer, assim, aliviar muito tudo isso. Porque a gente está vivendo a dor agora, às vezes, é difícil enxergar o futuro, né? Sabe, Toshio, tu está falando sobre dor, tem um estudo muito interessante, tá, feito por médicos, sobre a dor. Tem pessoas que notoriamente conseguem suportar a dor melhor, né? E tem outras que se entregam muito para a dor, né? Então, eles queriam avaliar isso. E eles chegaram a uma conclusão muito interessante sobre isso, tá? Que as pessoas que conseguem suportar a dor melhor é que elas estão fazendo um tratamento que elas sabem que vão ficar boas. Que é aquilo que nós estamos falando. É a fé na certeza que tu está passando por uma coisa difícil, mas tu vai sair do outro lado. E as pessoas que não gostam da dor e que se sentem mal com a dor são aquelas que estão passando pela dor e não sabem para quê, sabe? Não vê sentido naquilo, ou porque sabem que no fim pode ser ruim, ou que é uma dor à toa, sabe? Que tu não tem. Agora, quando tu está passando por uma dor grande, te molda. Isso molda as pessoas mais do que situações difíceis. Então, tu saber que tu vai passar, tu vai chegar do outro lado, né, é a maneira de tu sentir menos dor. Tu projetar um futuro melhor, começar a pensar o que eu vou fazer depois, quais são as oportunidades que vão ter, como tu mesmo falou, que a crise vai gerar. Toda crise gera oportunidades, né? Porque as pessoas depois, não sei, eu já passei por isso, consumo reprimido, né? Tu passa uma fase mais difícil, onde não consegue comprar, depois quando tu retorna a tua capacidade financeira, parece que tu quer resgatar tudo de uma vez só, é uma coisa, e isso com certeza vai acontecer nessa crise, tá? Porque quando as pessoas começarem a resgatar a capacidade de sair, de ter emprego de novo, as pessoas vão estar com anseios de conseguir mais coisas, né? Então, vamos viver um momento de euforia, né? Exatamente. Então, a gente, nesse momento, ser empresário, fique preparado, vá se preparando, não quebre mentalmente, né? Porque vários empresários, eu acho que isso é no Empretec, os caras citam, né? Nós estávamos falando que a gente fez o Empretec, né? Que os grandes empresários quebram, não me lembro, mas a estatística que me deram é 4,5 vezes ao longo da vida deles, né? Sim, essa de 4,5, exatamente. Não foi o que mudou. Mas agora, o que me falaram nesse curso? E só citando, o meu instrutor falou o seguinte: olha, quem quebrou foi o negócio, mas não o empresário. Não, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante a pessoa conseguir, eu acho que dissociar, né, Getúlio, o que você fala, porque, assim, quando você quebra um negócio, né, algum erro aconteceu, né, e o erro, ele tem a possibilidade, todo erro tem a possibilidade de você aprender. Então, aquilo que você errou, se você aprendeu, você não vai mais errar, né? Por isso que a tendência é que, se você errar bastante e aprender bastante, cada vez mais você vai ter mais acertos, né? Esse é o momento onde as pessoas vão estar no limite. Quem errou pouco, às vezes pode ser que mentalmente ela não esteja tão preparada, né? E eu acho que vai trazer lições também, né, Getúlio, de organização financeira, de ter condições da pessoa também, enquanto empresário, ele estar melhor preparado, imaginando, tá, eu vivi isso, então o que faltou? Poxa, faltou caixa. Então,
nesse novo período? Como é que eu faço para cuidar bem melhor de um caixa? Né? Como é que eu faço mais reservas financeiras para minha família, no caso, se eu perder o emprego? Porque às vezes as pessoas vivem como se sempre estivesse vendendo 100%, como sempre se tivesse saúde, como sempre nunca faltasse. Né? E eu acho que essa falta do planejamento que no momento complicado desestrutura, né, Getúlio? Isso mexe, né? Tem uma frase bacana que eu gosto, que o sucesso é tão limitante quanto o fracasso, né? Não me lembro de quem é essa frase, mas o sucesso é tão limitante quanto o fracasso, porque quando está no sucesso e a coisa está rodando, parece que ela é eterna, né? Mas daí vem uma crise dessas, e eu passei por uma crise bem grande financeira em 2008, quando teve aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, lá que a bolsa quebrou. Naquela época eu estava projetando robô de investimento, enfim, estava operando forte ali, e eu perdi muito dinheiro ali, muito dinheiro. Mas a questão toda aí é o seguinte, como tu falaste, é aprender com isso. O que tu tem para aprender com isso? Usar o passado como trampolim e não como desculpa, sabe? Porque se tu guardar do passado a mágoa, a tristeza, a falha, tu vai falhar de novo. Agora, se tu guardar do passado e te dissociar daquelas coisas que tu pensava que, não, mas eu fiz errado, e tu pensar, cara, eu fiz errado, mas eu fiz errado para agora fazer certo, tu entende? São maneiras diferentes. E até nisso a questão de você ter uma postura de fé ajuda, não é? Porque pelo que você falou, se a gente passou e até sobreviveu, mas guardando a raiva, mágoas e tudo mais, esse futuro, né, o futuro seu, enquanto seus projetos familiares, pessoais ou de empresa, vai ser muito diferente daquele que passou com fé, que ele sentiu a dor, mas não guardou a raiva, ele não está moldado na raiva, ele está moldado em outros valores, é isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Tanto é, Toshio, assim, que eu vou falar um pouco agora sobre a maneira como a PNL ajuda as pessoas, tá? A primeira coisa que a gente cria é o teu estado desejado, ou seja, qual é o teu sonho, o que tu quer ter, onde é que tu quer chegar, seja no comportamento mais simples ou no mais complexo. Por que isso é tão importante, tá? Porque é isso que te vai gerar fé, entendeu? Se tu tem um comportamento que tu acha que é possível chegar, se tu acha que existe um caminho para chegar lá, aí é que começa a surgir a fé, entendeu? E, às vezes, esse caminho pode ser até Deus, pode ser o universo, pode ser outras coisas que tu pensa. Mas quando tu começa a criar na tua mente uma imagem nítida que existe um caminho e que tu pode trilhar aquele caminho e que é possível, daí tudo fica muito mais fácil. Eu acho que qualquer ser humano, e eu já passei por privações assim, mas tu aceita a privação se tu sabe que tu vai chegar do outro lado. Se tu sabe, agora eu estou poupando, mas por quê? Para amanhã ter uma vida melhor. Agora eu estou estudando 10 horas por dia para amanhã ser um médico, um engenheiro, um profissional de marketing, sabe? Todo mundo aceita esse tipo de restrição, ou deveria aceitar, pelo menos, né? Ou deveria aceitar, quando tu tem aquela certeza lá que no futuro tu vai ter a tua recompensa. Agora, quando tu começa a pensar que tudo que tu está fazendo, no fim, não vai te trazer recompensa, não tem nada, daí tu só vai cair na desesperança. E aí entra a fé. Eu acho que o que você fala também tem a ver muito com o estudo até do comportamento, né, da pessoa que tem um impulso de um desejo e ela quer realizar aquilo no momento, né, e com aquele outro grupo de pessoas que estão dispostas a ganhar mais esperando lá no futuro, né, tem aquela série célebre experiência social de colocar grupo de crianças, né, com os doces e tipo, olha, se você comer tudo agora, ok, mas se você só comeu lá depois você vai ganhar mais. E aí aquele grupo de crianças que comiam tudo naquele momento, no futuro, 20 anos depois, tinham menos sucesso do que aquelas outras que esperavam. Mas, por exemplo, e se eu faço parte desse grupo de pessoas que, nossa, mas eu tenho um impulso, eu quero agora, eu vivo agora, e eu não sei como que eu mudo, que agora eu já estou sabendo, ouvi o Getúlio, eu falo, poxa, eu tenho que pensar mais no futuro, eu tenho que conter essa minha ansiedade. A PNL, o seu curso, ele ajuda a pessoa talvez a enxergar melhor isso, ou achar âncoras para que ela possa se apoiar e até fazer essa mudança, porque é uma mudança de dentro para fora, e não é fácil, Getúlio. É uma mudança de dentro para fora. O que eu percebo, tá? Então agora vamos falar um pouco dos meus cursos. O que eu percebo nos meus cursos é, primeiro, que as pessoas não sabem exatamente o que elas querem, ou seja, elas têm dificuldade de criar o seu projeto lá,
porque elas não sabem exatamente o que elas querem. Quando elas acham que sabem o que elas querem, às vezes elas têm tantas, que a gente chama de influências negativas, de coisas que ficam atrapalhando ela para chegar internamente, que ela acha que não é possível, ou que não é para ela, ou que aquilo é para outra pessoa, que ela não consegue, uma baixa autoestima, né? Ou que é impossível, alguns chegam, isso aqui é impossível, sabe? Acontece que, quando tu faz isso, num trabalho de PNL, tu começa a levantar uma por uma dessas objeções, tá? Dessas coisas que ficam te atrapalhando para tu conseguir chegar no teu estado desejado. E daí, isso envolve um trabalho de limpeza, digamos assim, de sentimentos negativos, fobias, traumas, essas coisas que ficam te bloqueando. Eu não chamo, até muita gente chama de crenças negativas, tá? Mas são fobias, traumas, coisas que te aconteceram na infância, falta de afeto, dificuldades que tu passou, coisa e tal. Então, isso a gente ajuda muito a fazer uma limpeza disso, limpar o teu passado, né? Não deixar que o teu passado negativo molde o teu futuro. Deixar que o teu passado positivo molde o teu futuro. Vamos pensar na coisa que tu fez certo, pô. Tem gente que fica focado naquilo que deu errado, né? Vamos pensar na coisa que tu fez certo, né? Porque se tu fez certo aquilo ali, tu pode fazer de novo, tu pode dar... E se tu fez errado, o que tu errou, né? Onde é que tu acertou? Tu não pode ter errado tudo, né? Ninguém erra tudo. Às vezes tu erra um detalhe e uma coisa não dá certo. Então, nesses cursos, a gente trabalha isso. E por isso que vem o sonho. A primeira coisa que eu trabalho é o sonho, é o que tu quer, qual é o teu objetivo. Ah, meu objetivo é ter independência financeira aos 50 anos. Pô, esse é um objetivo, então tá. Agora, tu acha que tu consegue? Tu acha que tu tem a capacidade? Tu tem todas as ferramentas que tu precisa? Daí, tu transforma isso num processo, que é uma das outras coisas interessantes, que é tu não falar assim, ó, eu vou ser um empresário. Eu quero me transformar no empresário. Porque quando tu diz assim, e essa, isso nós falamos, essa é a primeira pergunta que faz para as crianças. O que tu quer ser quando crescer, não é verdade? Exatamente. E é uma pergunta, na minha visão, sabendo hoje como é que a gente usa a linguagem, como é que o nosso cérebro interpreta a linguagem, quando tu cria isso, tu cria expectativas. Eu quero ser um médico. Aí tu te imagina um médico. Mas tu não te imagina, tu não pensa em tudo que tu vai ter que fazer e passar para ser um médico. Daí tu é na faculdade, a faculdade é difícil, no cursinho já é uma barbaridade tu conseguir ser aprovado no vestibular, e daí tu desiste. Né? Mas se tu pensar, eu quero me tornar um médico, daí tu vai pensar, mas o que eu preciso fazer para me tornar um médico? Eu vou precisar fazer um cursinho e passar nos primeiros lugares, porque medicina é uma faculdade muito difícil. Então, eu vou ter que estudar para caramba. Esse é o primeiro passo. Ok. Daí, se ele tem uma parte dele lá que diz, mas isso vai dar muito trabalho, aquelas vozinhas ficam lá, não, isso aqui vai dar muito trabalho, vai me incomodar muito. Cara, daí tu tem que resolver essa vozinha, tu tá entendendo? Para ajudar ele a conseguir o que ele quer. Então, na verdade, com o PNL, a gente pode conseguir ajudar as pessoas a atingirem seus sonhos, seus objetivos, né? E às vezes tem até essa questão, né, Getúlio, de que às vezes nem tudo aquilo que você quer é aquilo que realmente é aquilo que você deseja de fato, né? Porque às vezes alguém te passou que aquilo seria importante para você, você compra a ideia, quando você é feliz com isso, tudo bem, mas às vezes não, né? Eu tenho um caso interessante de um mentor, que ele foi visitar um cliente dele, que era... não me lembro se era da parte jurídica, e quando chegou, ele começou a falar, olha só como que é o novo escritório, esse aqui eu coloquei aqui, eu fiz isso, esse é o móvel que eu escolhi. Aí essa pessoa chegou e falou assim, na verdade, o que você queria ser? Aí o cara chegou e falou, putz, eu queria ser decorador de interiores. Porque aí o mentor, né, ele descobriu na hora que a paixão dele, ele não estava falando do negócio dele, da questão jurídica que ele estudou, que ele se formou, ele estava falando com paixão da decoração, né? Só que, você entende, né? Então, aí ele fala, como você vai conseguir ser feliz se não é isso que te deixa feliz? E olha como que é difícil, né, Getúlio? Às vezes, e às vezes também, eu estava até comentando esses dias, deixando uma reflexão no grupo, que eu sei que às vezes algumas pessoas vão, infelizmente, fechar também os seus negócios, mas também quantas oportunidades não podem surgir depois, porque quantas pessoas de fato estão realmente felizes, estavam realmente felizes com os seus negócios?
né? E às vezes você só está tocando porque era isso que eu peguei, que eu comprei, que eu achei. Às vezes é uma oportunidade de zerar, né? Você falou da gente limpar igual o celular, né? A gente vai colocando tanta coisa nele e às vezes a gente tem um momento da gente fazer uma limpeza, porque senão começa a travar, né? A coisa não anda, então você tem que limpar, instala novos aplicativos. A mente também dá para pensar de alguma maneira dessa forma, né, Getúlio? Exatamente. É isso, né? A gente tem que limpar essas coisas que te impedem de ter o que tu quer, né? As pessoas hoje em dia, principalmente numa fase dessa, elas ficam muito preocupadas com a sobrevivência. Eu vou ter dinheiro para comer, eu vou ter dinheiro para fazer as coisas mais básicas que eu preciso, né? E vem aquela famosa pirâmide de Maslow, né? Que te mostra, primeiro tem que suprir. Só que é o seguinte, sabe? As teorias mais modernas hoje, tem algumas que falam o contrário, que tu tem que ter a pirâmide ao contrário. Tu tem que partir do teu propósito. E daí... E tem até pesquisas que dizem que as pessoas que partem do propósito, elas são mais felizes e têm mais sucesso do que as que começam, eu tenho que primeiro ter comida, não sei o quê. Só que daí vem uma questão, Toshio, que é aquela questão das pessoas não saberem exatamente qual é o seu propósito. Tem uma pesquisa que eu vi de um americano, esse cara, quem estava entrevistando ele era o Daniel Goleman, e ele fala ele trabalha com negociação de reféns. É um cara que trabalha com um cara assim que bem forte. E ele estava colocando assim que ele tem pesquisas que 80% das pessoas não sabem o que querem. Então, assim, sabe exatamente qual é o propósito delas, né? 80%, olha esse número, é um número absurdo. Quando eu ouvi, eu fiquei apavorado. Tá? Eu posso depois te dar o nome dele aí para tu colocar na legenda embaixo lá, né? Mas então, assim, sabe? Então, descobrir isso, as pessoas começarem a sonhar, isso é falta de sonho. Sabe, é falta de sonho. Eu fiz um curso esses tempos sobre empreendedorismo do MIT, na internet, online, de graça, um curso muito bom, recomendo quem quiser fazer, é muito legal o curso sobre empreendedorismo. Eu comecei a ver, para ver o que eles fazem. Então, o MIT, eles estavam falando alguns números, que os alunos do MIT, daí os caras falam, mas no MIT tem um monte de recursos, aqui estão as pessoas mais inteligentes, daí eles fizeram comparação com Harvard, com Oxford. Cara, as empresas do MIT, elas são muito mais bem-sucedidas que as empresas dos alunos de Harvard e Oxford. Eles criam muito mais empresas. Eles têm um número assustador. Eles dizem que as empresas que saíram do MIT geram 5 trilhões de dólares por ano, que a maioria maior que não sei o PIB de não sei quantos países. E daí eles estavam contando, uma das coisas que eles contaram é o porquê que isso acontecia. Porque no MIT, tu está estudando lá, e daí tu vê o teu colega tendo uma ideia e tocando adiante e fazendo um baita de negócio. Daí tu vê o outro do teu lado fazendo outro negócio e crescendo. Então, aquilo cria fé, que é o que nós estávamos falando, cria a tua fé que tu vai conseguir. Então, tu cria uma espiral positiva. Agora, quando tu entra tu deixa de cair numa espiral negativa, como nós estamos talvez vivendo, assim, de mídia, falando tudo dando errado, não tem nada, como é que tu vai olhar para o lado e ter exemplos? Olha para o Toshio, pô. O Toshio é um cara que está aí, ó, né, exemplo que está sendo bem sucedido, que passou por dificuldades e superou. Eu passei por dificuldades, superei. Existem inúmeras histórias de quem passou por dificuldades, e para essas que tu tem que olhar, né? Tu tem que olhar se no Brasil ou no mundo a gente tivesse pessoas que trouxesse esses exemplos, que tu pudesse te espelhar nela, dizer, é possível para mim, que é a segunda questão. Não adianta tu olhar para o Toshio e dizer, não, mas o Toshio, sei lá, ele tem a filosofia oriental, é um pouco diferente, ele é mais disciplinado. Não dá para ser assim. Tem que olhar, cara, eu consigo, é para mim também isso, sabe? Eu também tenho o direito disso, né? Eu não posso me negar esse direito de ser bem-sucedido. E é interessante, na verdade, né, Getúlio, enquanto as pessoas não conseguem enxergar o grande poder invisível que existe na natureza, do universo, né, para a gente poder absorver, realmente, eu acho que é difícil, as pessoas, elas têm que sair daquela crença de olhar simplesmente com os próprios olhos, com os próprios ouvidos, e se conectar melhor com algumas coisas, né, e eu achei muito interessante quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, e entender que, às vezes, alguns dos principais ferramentas daquilo que era comum aos homens muito bem-sucedidos, era justamente sobre isso, era a questão de empatia, era a questão de fé. E aí você fala, poxa, a gente estuda tanta coisa para no final estar aqui dentro, né? E é claro, aí vem as ferramentas para te auxiliar, mas a base de tudo, né? Seja de Madre Teresa de Calcutá, seja
de uma pessoa que saiu catando latinha e se tornou um grande empresário como o Rufino. Existe uma coisa pulsante dentro deles e isso vai bem de acordo com o que você fala. O mundo pode estar caindo, mas a pessoa está enxergando algo e aquilo ela está com uma energia e ela consegue mover e vai trazendo pessoas e as pessoas vão construindo juntas. A gente está chegando no final desse bate-papo maravilhoso. Vai chegar para você o nosso Café América, tá? Para você complementar para você deixar mais energizado aí os seus dias, que eu sei que já são muito, e também a Pipoca Pops, tá? Para dar um colorido especial para a sua vida aí, Getúlio. E só para a gente estar chegando aqui nessa parte final, você estudou nos Estados Unidos, né? Você bebeu na fonte quando foi estudar sobre PNL, né? Sim, sim. Assim, a minha história foi assim, eu comecei fazendo curso aqui. Primeiro eu fiz uns workshops, umas coisas de mudança, achei legal. Daí eu fiz curso aqui no Rio Grande do Sul, tinha um médico que tinha trazido, isso era bem no início, tá? Era o único cara que sabia disso. Daí eu gostei, daí eu digo, tá, mas onde é que ele estudou? Daí ele tinha estudado em Buenos Aires. Daí eu fui para Buenos Aires e fiz 2 cursos lá, o de Master e o de Trainer. Daí depois de, cara, isso aqui não é tudo que eu quero. Daí eu fui estudar com o cara que criou a programação neurolinguística, que foi o Richard Bandler, nos Estados Unidos. E eu fui 2 vezes para lá, fiz 4 cursos nesse período, acho que quase 2 meses nos Estados Unidos, lá vivendo lá. E foi um período assim extremamente interessante da minha vida. O cara realmente na minha opinião, ele é um dos maiores gênios da humanidade na atualidade, tá? Assim, o cara é fora de série, só vendo ele é diferente de todos os outros que eu conheci, poxa, assim, sabe, o que ele fala, ele faz, né? E isso que eu procuro fazer também, porque é diferente, sabe, a pessoa te passar aquilo e não tá fazendo, né, acontecer, é diferente. Então foi muito bom, sabe, os treinamentos todos que eu tive lá, fora na Argentina, que eu estava te falando, eu fui convidado para dar palestra no Uruguai, enfim, dei curso no Brasil inteiro aí naquela época, né, mas depois eu voltei para os negócios, tá, porque, enfim, questões que eu acho que eu não estava bem alinhado com o meu propósito na época ainda. Altos e baixos de negócios, né? Tem muita coisa da história rica sua. E tudo isso, você já escreveu alguns livros. Tem algum livro em andamento, Getúlio? Tenho, na verdade, eu tenho um livro que eu escrevi nessa época. Nem existia a Amazon, acho. Foi antes dessa. E eu coloquei num site que se chama. É uma amiga minha naquela site, é o Golfinho. O Golfinho é o site eu acho, de maior incidência de pessoas que procuram assuntos de PNL, né? E ela é minha amiga, ela fez cursos comigo, em Buenos Aires, aqui, coisa e tal, e ela vivia me pedindo coisas. E daí eu tinha escrito um livro, que eu fiz um curso sobre vendas. E eu era sócio de uma empresa de perfumes aqui. Então, eu tinha que montar um treinamento para meus vendedores, para eles. E daí eu peguei, fiz o curso, vou montar um livro. E é um livro, Sucesso em Vendas Diretas, porque as vendedoras vendiam perfume de porta em porta, né? Esse livro está na internet, quem quiser baixar é só procurar, Sucesso em Vendas Diretas, Getúlio Barnard, vocês vão achar, porque ela colocou lá no site dela, paguem R$10 e baixe quem quiser. Olha, eu não sei quantos downloads teve uma tonelada de download daquele troço, ninguém me pagou, eu acho que se eu ganhei R$100 por livro, foi muito. E eu também nunca me preocupei muito com aquele livro, não era naquela época o objetivo, assim, sabe, usar o livro como uma ferramenta de divulgação do meu trabalho, coisa do tipo. Eu fiz o livro porque eu tinha que fazer alguma coisa para o meu pessoal lá, né? Então eu tenho esse livro, eu tenho um outro livro que se chama Os Senhores da Mente, que eu estou em gestação, porque daí é uma história, eu me baseei muito no Dan Brown, assim, eu crio uma teoria, e dentro dessa teoria eu transformo ela em verdade no livro, e daí os personagens tudo vai acontecer em todas, e que tem a ver com PNL, tudo a ver com PNL, né? E eu escrevi agora um livro que são pensamentos que eu já escrevi há pouco tempo, mas é um livro assim mais de intimista, tá? Um livro mais de pensamentos, que chamam Pensamentos que Transformam, que eu vou te mandar depois agora, é um e-book, tá? Eu ainda não publiquei. O livro que eu vou querer publicar é esse Os Senhores da Mente. Esse vai ser, assim, o meu legado, porque eu quero passar essa coisa da PNL em forma de romance, uma forma, assim, diferenciada, sabe? Não é falar... Tecnicamente, tem muitos livros de PNL, né? Esse aí vai ser um romance onde a PNL vai ser, assim, o éter cósmico que fica em torno de todos os personagens. Tudo, né? Maravilha, ótimo, muito obrigado pela conversa, né, pela companhia. Eu acredito que todos que acompanharam
E o legal da internet é que tudo isso, né? Há quem assista pela TV e há quem vai assistir pela internet, e essas mensagens vão ficar eternamente. Antes de encerrar, uma palavra final, então, Getúlio, um pensamento, uma dica final? O pensamento final que eu tenho agora para dar para todo mundo que está nos assistindo é o seguinte: procure nesse momento em voltar para dentro de si mesmo e buscar as forças e as coisas positivas que você tem dentro de ti, porque é isso que vão formar a base para tu superar as dificuldades que tu pode estar passando. Quem não está passando por dificuldade, agradeça muito, porque vocês estão tendo uma oportunidade de ouro de sair do outro lado melhor. E os que ainda estão com alguma dificuldade, pensem nisso. Os momentos difíceis fazem pessoas fortes. Saiam do outro lado mais forte do que vocês entraram, porque então vocês vão poder aproveitar aquele mundo de oportunidades que nós falamos aí que vão ter para ti. Com essa mensagem, nós ficamos por aqui, agradecendo pela sua audiência, esperando que você continue nos acompanhando, curtindo, compartilhando, se você estiver pela internet, e deixando aqui um beijo no coração de todos vocês, e até o próximo Café com Pipoca. Tchau. Tchau, obrigado. Café com Pipoca. Oferecimento. Café América, o melhor do café. E CW15 Coworking. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Centro Automotivo Porto Seguro. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marinho. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Academia RCR Esportes, viver com saúde é a nossa forma. Grupo Paradigma. Papelaria Compasso, há 30 anos atendendo Marília e região. Personal Coaching, a sua saúde em primeiro lugar. Stellion, máquinas e acessórios para costura. Sunline, para você ficar online. Huberley Rocha Contábil. Média Biz, o seu negócio na internet. Trend Bikes Marília. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver.